Pronto. Aí depois você me dá para a gente colocar no site da EPFCE. Ah, legal. Eu só não sei fazer isso depois, mas eu te passo. Eu te... Tá Tá bom, bom. combinado. Bom, então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo. Então, bom, a Soneide com esse convite me pôs para trabalhar de novo. Interessante, né? Então, eu vou, para me organizar, vou ler, porque é isso, né? A gente tem sempre tanta coisa para falar, e aí eu tentei fazer aí um recorrido, né, para apresentar para vocês hoje. Eu acho que não pretendo estender minha fala demais, assim a gente pode ter um tempo para conversar, né? O pedido da Soneide foi para a gente trabalhar a questão do passe, né? Então, eu tentei falar um pouquinho da minha passagem, né? De alguma forma, vocês vão ver, ao mesmo tempo desse momento e ao mesmo tempo retomar um pouquinho o que é o passe, né? Para poder trazer para vocês, para a gente poder conversar, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para me interromper ou perguntar o que quiser e a gente vai conversar aí no final, tá? Bom, eu chamei depois do passe. As letras caem. Estava me perguntando o que dizer. Como responder a este convite interessante, porque me pedem para falar do passe, mas desta vez não mais no lugar de AE. Interessante. As letras caíram. Isso é certo. Bom caminhar sem elas. Não que atrapalhem o caminhar, mas ocupar uma função cria uma responsabilidade do analista. Talvez a mesma que tem ao dirigir um tratamento. Desde sempre, os textos psicanalíticos questionam o que se espera de um psicanalista, como ele opera. É uma posição, uma função, um desejo? E alivia deixar cair umas letras. Finalizar alguns momentos ou funções quando algo se sabe delas. Vocês estão me ouvindo? Porque eu ouvi uma microfonia, estão ouvindo bem, né? Tá. Após esses anos de transmissão e saindo desta função, me dou conta, mais uma vez, porque fica evidente aquilo que desde o início já era. As letras caem como função após 3 anos de transmissão. O AE deixa de ser AE. Experiência muito interessante que desde o início contempla a perda, o fim. Sabemos o quanto é trabalhoso chegar ao fim de uma análise, e por esta ser didática. Superfluamente chamada didática, é como Lacan vai chamar, achei muito interessante. Superfluamente chamada didática é com efeito, diz ele, né, a passagem do psicanalizante à psicanalista. Ele fala disso na proposição de 9 de outubro. De onde se espera a formação de um analista, no entanto, este não é certo, assim como o tempo de duração de uma análise. Nada disso é certo. O final de uma análise não é o passe, mas eles conversam, já que no final, o ato do analista, o surgimento do desejo do analista, faz com que este, na sua surpresa e solidão da descoberta do fim e da possibilidade de encerrar algo sem fim, faz parada, naquela que poderia caminhar infinitamente. Análise interminável, dizia Freud. Muitas separações acontecem até a destituição subjetiva, que culmina na separação do analista, que na sua solidão pode apostar no laço com outros. No nosso campo lacaniano, temos a escola, como possibilidade de se enlaçar e dizer disso. Do seu ato analítico, passe a outros e não mais ao analista que cai. Tem outros para ouvir disso e fazer avançar a psicanálise, proposta de Lacan, onde cada um pode contar de sua experiência singular. Isso é bem importante, porque o que se tem em vista aí é a psicanálise, e não outra coisa. Isso causa o analista. Assim, o que se sabe de um AE é que as letras lhe caem no final. Lhe caem mal no início e caem no final.
Assim, o que se sabe de um AE? Desculpa, estou retomando essa frase, que foi uma frase forte aí, que eu me toquei ao escrever. A nomeação causa um estranhamento e dá muito trabalho para se virar com isso, porque não tem manual, e no pós, um certo alívio da missão cumprida. Mas o que estou querendo frisar com a ideia da caída das letras é, mais uma vez, de tratar-se deste dispositivo, o mais furado. E com esta caída das letras, afinal, o que se perde? O que se perde sempre? O que, ao caminhar, marca o apagamento e assim caminha-se. Perde-se a pureza, a crença em algo como a relação sexual. Esta que se renova e se perde a toda hora. Acho que alguém está com o microfone. Obrigada. Lacan diz, na introdução à edição alemã, que é por escapar, no sentido do tonel, então, do vazar ou perder, que um discurso adquire seu sentido. Ou seja, pelo fato de seus efeitos serem impossíveis de calcular. Disso que o AE tenta falar. O que se junta com essas duas letras de uma nomeação depois do passe, diz Elisabeth Letouge, no Wunsch 9, tá? É ao menos uma coisa, que o real foi tratado em uma cura. Será um estatuto legal reconhecido como uma experiência? Ela pergunta. Como se a nomeação, as letras AE, designaram esse algo que foi nomeado e que não se dissolve com os passos dos anos. Será isso? Ela continua. É uma experiência de limite que parece ter dois lados. O do analista e suas andanças por aí, a partir daí, inventos do fazer e aquela estima da nomeação dentro da escola. Se a nomeação autentica que o fragmento de real se verifica como núcleo do desejo do analista, isso não se perde jamais. Posso dizer que, fecha aspas, né, a citação dela, posso dizer que o real passa a habitar de um jeito que faz uma diferença, modifica o andar daquele que viveu essa experiência. Aí não o nomeado, mas aquele que finaliza a sua análise e passa ou não pelo passe. Passagem que marca o sujeito. Isso que cai novamente, palavras, sentidos que viram letras, cai novamente, de novo e de novo, põe o analista à prova. É surpreendente como temos que interrogar este lugar a toda hora e a toda prova. Quero dizer que o passe, refazer o passe, parece colocar o analista nessa posição possível de ser, né, como o analista brinca com a palavra de ser, analista, impossível de ser, como uma das profissões impossíveis, já nos dizia Freud. Assim, o analista está às voltas com este saber, e na minha última apresentação cheguei a falar disso, brincando com a ideia de um saber a gente inventa para se distrair. Que veio a partir deste trabalho de AE, se inventa e não se transmite, não se apreende, como o percurso de uma análise. Muita coisa se aprende nesse caminho, algumas coisas não. O saber fazer como invenção parece estar ligado a algo muito singular do se fazer analista. Façam como eu, mas não me imitem, dizia Lacan. Não é algo no sentido da imitação, né? Um que está solto de tudo, até do analista, onde se ancorar, sem o risco de cair numa ortodoxia. Foi a partir daí que comecei a dizer. Esse texto está muito engraçado, gente, porque eu percebi que tinha uma questão do passado e do presente muito mal escrito em algum sentido, mas que eu resolvi deixar, porque eu acho que isso tem muito a ver com falar disso, né? É um passado e presente o tempo todo se inodando, né? Então, é por isso que vocês vão perceber isso. Foi a partir daí que começo a dizer, como ato, pretendendo estabelecer laço entre os membros da escola, tentando passar do horror ao saber sem saber. Corresponde a fazer rodar o passe, sem outro que saiba, para poder transmitir que o horror no corpo
tecido de la língua, estranho saber não sabido de uma passagem, mostra o impossível de saber. Uma voz que se solta, foi uma das formas que eu chamei. Algo do sintoma original, que chamei de engomada, ao sintoma, construído no final, que chamei de descolada. Se descola de outros, topando com uma solidão, e com ela descobre laços antes não possíveis. Amarrações outras, inclusive para transmitir aquilo desta descoberta descolada. Nas palavras de Dominique Fingerman, vou abrir aspas para citá-la, lugar onde um dizer pertence ao real, lugar habitado pela letra do sintoma, o dizer do um, sua posição de exceção, algo que faz a diferença. O que faz a diferença é quando a letra chegou ao seu destino, quando a análise é didática, quando ensina o cartel do passe, algo inaudito, inverossímil, por ser singular e não apenas tributo particular do universal da castração. Efeito didático quando afeta o cartel, como unheimlich, o que espanta, o toca, ressoa como uma música, balança conceitos, preceitos e preconceitos. E quando isso passa, é um alívio. Isso é um alívio do trabalho do AE. Algo transmitiu deste um indizível. Algumas vezes no passe se apreende a invenção de saber. Algo excede a descoberta da verdade e aponta, indica o real em jogo. Falar deste dispositivo furado é interessante porque a exceção é a regra. Brinquei com a ideia do passa-anel, onde um fica com o anel escondido, mas todos brincam, e precisa de todos os outros que não estão com o anel para que a pessoa acerte com quem ele estará. Pura contingência para o jogo rolar. O jogo é feito para algo dar errado. O passante resolve contar do seu final de análise para a escola, pedir o passe. Algo a falar dessa experiência que provoca um entusiasmo, já que fala de um lugar de autorização, de ato do analista produzido naquele momento que finaliza um processo e diz algo sobre o ser, né, entre aspas, ou descer do analista, e do momento de uma análise que quase acreditamos infinita. Ela tem um fim dado pelo ato do analista. Um ato do dizer, no momento da análise, quando percebi que não tinha muito o que falar, que tudo meio que não fazia muito sentido. E escrevendo a carta de intenção para ser membro de fórum. Às voltas com os textos, aparece uma cara, que insiste em me perguntar, o que é isso, Adriana? Aparecendo como num sonho, quando tentamos acordar. Tento me livrar desta cara, que causa constrangimento, e quando chego na análise para relatar isso, me toco que a cara era a cara da analista. Presente ali. Digo, vi a sua cara. Não é mais analista sem cara. Surpresa com a cena, digo, é isto. Ela retruca, é isso. E saio, fim da análise. Isso reverbera até hoje. Quando leio um texto da Sandra Berta, atualmente, a gente fez um pedido para a Sandra e para a Bia Oliveira, que estão na CIG, e a Sandra trouxe um texto que, quando eu leio o texto, eu me arrepio e retorno a ver essa cara aí. Não vejo a cara como uma alucinação, mas percebo essa cara, né, que continua sendo interpretada, né, em algum sentido, acho que é isso que eu queria trazer. E percebo essa cara como uma evidência do real mesmo, né, essa cara que eu chamo de alucinação. Muitas pessoas já me perguntaram o que é, eu já respondo o que é SIG, tá? Já me perguntaram, né, essa alucinação no sentido aí de um momento psicótico também, né, já conversamos em algumas vezes sobre isso. Então, essa cara como objeto que falta, objeto A. Eu vou ler, eu até trouxe um pedacinho do texto da Sandra para ler aqui para vocês, porque é muito bonito como ela vai escrever e como isso aparece aí nesse meu final e nessa percepção dessa cara como alucinação
Ela diz assim, é pelos ditos que dizem o sintoma que podemos acompanhar como o analisante vai construindo sua interpretação do que foi o desejo do grande outro. Esses ditos vão encontrar esse muro do impossível, que é o vagido do apelo ao real, e que em Aturdito Lacan chama, como fizera no seminário 19, não é isso. O vagido do apelo ao real passa pelo não é isso. O não é isso denota o objeto que falta, o objeto A. Precisamente essa é a demanda fundamental. Peço que recuses o que te ofereço, porque não é isso, do seminário 19. Os ditos do sintoma vão ao encontro do não é isso. Vão ao encontro de mostrar que entre o sujeito dividido e o grande outro, o que temos são as diferentes versões do objeto A que se dizem nas diferentes varietés do sintoma. Precisamente nesse momento da travessia, o objeto A é nada mais que um não é isso, radical. Daí pode concluir-se a falta de objeto que funcionará como tampão do real. Olha que lindo. Achei essa construção dela linda e vi aí a minha alucinação. Sublinho isso porque é um dos pontos que nos interessa no debate do SIG, vou dizer já o que é SIG, alguém perguntou aí, o encontro com o vagido do apelo ao real. Expressão com a qual se refere o Lacan, não é isso, no final de análise, que permite a passagem que vai do não é isso para o é isso e nada mais. Fim de análise. Então, isso mexeu comigo porque eu não tinha identificado essa cara já como alucinação, mas não como objeto A. Então, o que dá para ver que entre o sujeito e o outro abre uma vala, né, um espaço vazio, que vocês vão me acompanhar aqui, e que isso aparece para mim nesse formato de uma alucinação como cara, e aí eu interpretei como cara da analista, e que agora, depois de deixar a função, inclusive, isso ainda reverbera, e até a Sandra falou, né, não, analista vivo, né, como eu já tinha falado, como isso fica vivo, e que tem a ver com esse texto que eu estou apresentando hoje para vocês, né, o que sobra, né, dessa função, mas que é muito interessante porque eu vi, né, essa cara como esse objeto A que cai. Bom, voltando ao texto, o SIG, depois eu estou vendo que a Andrea está aqui, ela me ajuda a explicar, né, mas na verdade, o SIG é o, não é conselho? Sei, Andrea me ajuda. Na verdade, é um fórum internacional, né? Como se a gente tivesse... A comissão, né, Adriana? Comissão Internacional de Garantia. Comissão Internacional de Garantia. Desculpa, me faltou essa palavra comissão. Mas, na verdade, o que a gente pensa é esse internacional que representa os fóruns, né? Assim como a gente tem essa coordenação de cada fórum regional, né? De cada lugar aí, como esse de vocês, que coordenado pela Sonite, né? Mas, enfim, a gente pode falar disso mais para frente, tá? Não ter mais nada o que dizer, não ter mais a quem dizer, uma solidão seguida de uma satisfação deste feito. Não se sabe dele até encontrá-lo. Uma separação que causa angústia e um corpo que aparece demais, com sensações estranhas que me levam de volta à análise. Achando que havia algo errado, seria possível sentir este vazio? No final de análise, escutei que sim, e ainda do conjunto vazio foi o nome dado da analista nesse momento, era disso que se tratava. Que alívio! Volto a caminhar e resolvo endereçar esta descoberta ao passe. Falar mais disso, em outro lugar. Era só isso neste momento. A nomeação veio como outra surpresa. Na escola me toco do sintoma, do fim à descolada, como chamei, de escola da descolada.
já na escola. Então, foi muito interessante, né, chamar meu sintoma de descolada e aí perceber que escola estava aí grafado, né, no meio do sintoma, né? Descolada, já na escola. Algo sabido, que saber. Então, o que é pedir o passe? Quando alguém que terminou a sua análise se põe a falar para um representante da CLEAG, que faz, de novo, né, outras siglas, a gente adora umas siglas complicadas, né, e depois a gente vai esclarecendo, tá? Para um representante da CLEAG, que a faz avançar para sortear 2 passadores, para quem conta o seu passe, e esses 2, separadamente, que contam para o cartel do passe, o que ouviram deste passante. Quase um telefone sem fio, para que algo passe, se for possível, se for audível, se for real. Se assim for, causará aqueles que o escutam, que o escutaram, se afetando com este dizer. Este singular resto de uma análise, saber real, desejo de analista, que tem um estilo próprio. Que espécie de estilo é este? Algo do se virar com a causa humana. Tão irremediável, freudianamente falando. Tão irremediável, né? Segundo Freud. Lacan, na nota italiana, diz: só existe analista se esse desejo lhe advier, que já por isso ele seja rebotalho, rebut, né, em francês, da dita humanidade. Estilo singular, pois bem, cada um tem um estilo de ser analista que se faz ao longo de uma análise. Este saber fazer, savoir-faire, que não se transmite. É único e se ganha numa análise. Um saber fazer, o desejo do analista. O que se ouve desse dizer? Vou tentar circunscrevê-lo a partir da experiência da análise. Fui escutada ao dizer justamente na relação que fiz com o olhar, quando lancei uma frase que precipitava um saber, que me fez silenciar por um momento e avançar novamente. Não por acaso, tratava-se da separação do fim de análise. E incluiu o analista, e não só o analisando como precipitadamente eu podia ver. Voltarei a este ponto. Importante lembrar que o dizer implica a pulsão. As pulsões são, no corpo, o eco do fato de que há um dizer. Uma citação do Lacan do Seminário 23. Transmitir partindo do olhar uma mudança onde, no primeiro momento, falava de uma imobilização representada pelas fotografias, eu sendo vista a partir daí, do olhar do outro, sendo fotografada, para o ponto onde o olhar atravessava a fantasia e via o real, o vazio. Instante importante de ver que chamei de horror, um horror que acorda o sujeito, como diz Soler. Horror no corpo, tecido de Lalangue, estranho saber não sabido de uma passagem. Esta topada com o real foi numa ópera, The Passenger, onde reencontro com a angústia por um arrepio no corpo, seguido de muita emoção, porque me lembrava o medo que estava vivendo naquele momento do fim de análise. Através da cena da ópera, sou arremessada à cena das mulheres carecas trabalhando nos campos de concentração e vejo o que antes não podia ser visto. O significante careca caindo de seu significado e até o medo de ficar doente dizendo outra coisa. Apontava para o insuportável vazio, infalável, das experiências de horror vividas, nesse caso, pela minha avó, estas que marcam o corpo, transmitidas, mas não simbolizáveis, não humanizável. Descubro o impossível de dizer e como isso faz sofrer. Parecia ser melhor não saber, dito repetido da infância, que sempre me intrigou. Poucas lembranças sobraram dessa infalável experiência de horror vivida pela minha avó, judia e escondida como católica durante a guerra. Uma delas, quando sentada ao piano,
na casa de estranhos, recebe a visita de um coronel da SS. Este a cerca e a assombra, o som das suas botas, pisadas fortes, se aproximando, a deixaram imobilizada. Com medo de ser descoberta, jogando fora, assim, suas últimas fotografias da família. Ela apagou tudo, menos o som das botas se aproximando. Esse barulho que posso escutar agora. Um barulho estranho saber existente, que dá medo, justamente porque revela um olhar entre as frestas para o vazio. O que dizer do vazio? Um corpo carimbado que insiste em tentar encobrir a dor dessa existência de ser marcada pelo outro. Marcas ainda que o simbólico não alcança. Isso se aprende numa análise. Não dá para não ter sido enganado com a língua, não ter se enganado com a língua, quando aguado pela Lalande. Como já disse em outro momento, esse dizer de Lalande extrapola o sujeito, o faz querer falar, assim como antes falava para se livrar da dor do sintoma. Parece ser outro falar, um falar de uma experiência da dimensão, como brinca o Lacan, né, com essa palavra, dimensão, desse inconsciente. Assim, missão impossível seria mostrar a emergência do inesperado. Como Lacan mostrou com o banquete, o belo não é, ele se faz. Nasce da penúria, estou citando Lacan, tá? Nasce da penúria e demanda o que não tem fronteiras, o real. O belo é o inesperado, a esperança que irrompe até mesmo em lugares inesperados. Numa conversa, no lixo. O belo não nasce do que a carta diz, mas do que ela não diz. Nasce dos furos, da deterioração, da decomposição. Fecho aspas. Demolido o belo, Lacan inicia um novo banquete, o da transferência, que gira em torno de Sócrates, aquele que não pretende saber nada além do amor. Não diz quase nada, e este quase é o essencial. O analista está neste lugar do quase nada. Como um psicanalizante passa a psicanalista. Não é narrando a sua história, nem procurando a sua origem, nem se confortando, mas decidindo separar-se de um grande outro. Sujeito suposto saber, eixo por onde se articula a transferência, encontrando um vazio, uma solidão, uma voz que se solta. Desde o diálogo de Platão, sabemos, nada de diálogo, cada um fala sozinho. O que não apaga a dimensão do tempo para o dizer, o grande percurso de uma análise, do amor transferencial até a dissolução ou liquidação da transferência, para uma análise acabar, chegar ao seu fim. Lacan, mais tarde, na proposição de 9 de outubro de 1967, chama atenção para a futilidade do termo liquidação com respeito a este furo, diz ele, somente onde se resolve a transferência. Só vejo nisso, ele diz, né, citando Lacan, só vejo nisso, ao contrário das aparências, a denegação do desejo do analista. E continua, a transferência nunca foi senão pivô dessa própria alternância, mostrando a importância do desejo do analista que aponta para este furo, entre dois, onde se resolve a transferência. Assim, e aqui encontra-se a frase que me deu tanto trabalho, a frase abrindo aspas, daquele que recebeu a chave do mundo na fenda do impúbere, o psicanalista não mais tem que esperar um olhar, mas se vê tornar-se uma voz. Difícil questão, que não pretendo esgotar aqui, mas elucidar com Nguyen, que houve esta questão sobre a voz em Lacan, como sendo sua lição sobre o desejo do analista. Então ele retoma essa frase, né? Devolve ao psicanalista o efeito de angústia em que ele oscila em sua própria dejeção. Aí que está a questão. Se produz um movimento que diz respeito aos dois parceiros da análise, e por que não também na separação. Deixá-lo ir,
o paciente, em plena descoberta angustiada, é contra a corrente, nada confortante. O analista não tem mais que esperar um olhar, objeto privilegiado do fantasma do analisante, fantasma que ele justamente atravessa e que o analista até então sustentava. Mas o ponto de tornar-se uma voz, voz como voz de solidão, só por onde é possível escutar o outro. O analista oscila em sua própria dejeção, seria o resto, resíduo deixado pelo próprio analisante. Fim da análise. Fim de análise. Me pareceu importante juntar esta posição de psicanalista dejeto para deixar o outro ir como um dos pivôs desta separação, antes não vista, porque enfatiza a importância da formação do analista, que não para de não se escutar, levando assim a questão da decisão do passe. Decisão é decisão, né? De novo, outra separação do passe. No sentido de falar para a escola, para outro, ligado ao diálogo solitário de um não saber, que aposta no trabalho, work in progress, a partir do laço para a própria formação do analista. Psicanálise em intenção, como também um animateur da psicanálise. Psicanálise em extensão, função do AE. Desejo do psicanalista que decide separar-se, decide falar para um outro, para um público, para manter vivo o trabalho com o inconsciente freudiano. Falar da satisfação do seu ato do fim. Desejo do analista, produto de uma análise. Desejo também da transmissão de um saber. Saber da contingência, da verdade que provém do real. Transmitir algo do analista satisfeito. Um saber fazer com o feito. É isso. Que lindo, Adriana. Fiquei emocionada com esse relato todo que você passou para a gente. E eu queria que você falasse, no início você falou de perda, né? E me veio a lembrança, aquela música que eu agora nem sei precisar de quem é, mas que tem uma frase assim: quem perde quase sempre ganha. Aí eu queria que você falasse um pouco disso, dessa perda. Eu queria também que você relesse a frase da Sandra Berta, que achei assim importante, mas queria que você repetisse. E você falou que o texto parece que foi uma encomenda que ela escreveu para vocês fazerem alguma coisa, não entendi direito. Esse trabalho está publicado? Tem como a gente ter acesso? É isso, aí eu queria que você falasse um pouco mais disso. E depois abrir para todo mundo fazer as perguntas. Muito lindo mesmo, Rainer. E tem perguntas aqui já? Tem umas perguntas aqui, acho que mais no sentido da... Tem o que é assim, depois tem só agradecimentos pela emoção. Tô vendo, obrigada. Lindo relato. Então, aí depois a gente abre para as perguntas. Deixa eu responder para você somente. Eu vou só botar esse aqui de lado. Eu não sei como botar esse aqui. Bom, então, quem se perde quase sempre ganha. É uma boa essa tua lembrança aí, né, da música. E é interessante mesmo, né, porque a gente vai se tocando, né, e é por isso que eu acho que eu quis frisar, e na verdade eu vi que até, né, repetir isso, mas porque eu acho que é alguma coisa da gente, né, refazer mesmo esse trabalho de perda o tempo todo, né? Eu fui me tocando quando eu percebi, né, dessas letras que caem, como é interessante essa invenção do Lacan, né? A gente está falando da invenção, eu brinquei com a invenção desse
texto, né? Porque eu acho que tem uma diferença que a gente faz aí disso que se ganha numa análise muito importante também, muito bem trabalhado pela Soler em vários momentos, vários textos, dessa questão do que se transmite, né? O AE fica o tempo todo com essa questão, o AE e o AE, né? Eu fico, o AE, acho que é só o paulista que fala AE, né? O resto é todo, vocês são AE, em BH é AE, enfim, acho que em Salvador é AE, então São Paulo é o único que é AE, né? Bom. É porque é analista da escola, porque a o AE é o tom carioquês, né? É o AE. Mas, enfim, temos a E e a E, na verdade é isso, né? Quer dizer, o AE está sempre com essa questão da transmissão, né? Que é uma questão desde o início, porque o que eu acho que a gente acaba transmitindo é que isso não é uma coisa simples, nesse sentido de que, o que é isso que eu falo, né? A gente inventa, o que a gente inventa dessa função, né? Para poder fazer essa transmissão, porque tem algo que não está pronto, né? E a gente imaginariamente, né, vê logo esse AE colocado no lugar de que está num lugar onde é possível, né, ou está colocada já uma transmissão de cara, né? Quer dizer, chegou lá, chegou num lugar. E o que eu tentei colocar nesse texto, e que eu acho que é na linha contrária, e acho que essa é uma super invenção do Lacan, né? Esse dispositivo do passe, cada vez que a gente vai adentrando nele, né, André? A gente vai se vendo com furo, né? Justamente, quer dizer, por isso que eu tentei de várias formas ao longo desse percurso de transmissão, tentar contar um pouco, né, essa brincadeira do passanel, ou várias formas como a gente vai tentando se haver no texto, né, ou até com essas topadas que a gente vai recolhendo da análise para poder contar disso. Essa história que eu trouxe do texto da Sandra, que eu já vou voltar a ele, já que você me perguntou, mas a questão toda da transmissão é poder justamente falar desse momento de perda, e que o próprio dispositivo vai trazendo a toda hora, né? Nessa invenção do Lacan, como eu disse, que é poder falar daquilo que é infalável, né? Que justamente isso que sobra, que resta, que a gente topa perder no final de uma análise, que tem a ver com esse também invenção do Lacan, né? Esse tal objeto A, que a gente também pode passar eu ia falar horas, né, dias e anos estudando e trabalhando esse. Aliás, a Sandra Berta é uma dessas estudiosas do objeto A, porque, na verdade, ele atravessa a obra do Lacan inteiro, né, esse conceito, né, onde a gente vai tentando trabalhar exatamente isso que você me perguntou. O que é isso que se perde? Né? O que é isso que se perde e como a gente pode transmitir isso que se vive numa análise, que é isso que se perde. E, de novo, olha como isso é rico, porque como é que a gente vive isso justamente da perda nesse dispositivo do passe? Até o fim, quando se perdem as letras, né? Quando se cai as letras dessa função que você faz por 3 anos, né? O AE trabalha por 3 anos e deixa de ser AE. Claro que eu fui contando como isso, né, continua de alguma forma marcado, porque, né, como todas as outras experiências, a gente vai, né, vivendo isso como marcas e vai fazendo alguma coisa com isso, principalmente nessa posição de analista e de estar na escola, né, porque isso a gente não deixa de estar, ao contrário. Estou aqui hoje aí, né, falando para vocês, me vejo aí envolvida em um monte de coisa. A Andréia, que está aqui, nem se fala, é uma louca do trabalho, mas, enfim, eu queria, de novo, trazer isso do que se perde, né? Tem alguma coisa que se perde, que está lá desde o seminário 9, nesse sentido do que se perde ao caminhar, que marca o sujeito, né? Que enquanto traço e rastro, que o Lacan vai dizer, se vocês quiserem, depois a gente fala um pouquinho disso. Isso a gente vai encontrando ao longo de uma análise e nesse dispositivo onde a gente trabalha de novo isso, né? Não tem esse lugar, né, sustentado por uma permanência ou por uma chegada a um lugar ou a um saber. Então, o tempo todo a gente renovar o passe nesse sentido, que é uma brincadeira do Lacan, né, renovar o passe, que é o tempo todo a gente se haver com esse não saber, né? Isso que se perde, a gente pode dizer mais grosseiramente,
é alguma coisa desse saber, né? Desse sujeito suposto saber que se acreditava e que é impossível e é importante acreditar para caminhar numa análise, né? Isso que está dirigido ao analista, mas que depois de um momento cai, né? Enquanto saber, e aí cai enquanto saber, enquanto outro, quer dizer, o outro, como analista, não sustenta mais esse saber, ele é quase desmascarado, né? Descarado, no meu caso, com essa alucinação da cara, né? Fica... É bonita essa imagem, porque não só, né, uma imagem alucinada que traz alguma coisa de real, mas tem alguma coisa de supor isso, né, de que ver a cara do analista acaba com a análise, porque o analista é aquele sem cara, né, que está lá sustentando uma análise, né, semblant de analista, semblant de objeto A, como Lacan vai nomeando, né. Mas, enfim, só para não me perder, né, teria tanta coisa para falar, mas eu acho que é importante se dar conta desse chegada ao final, no sentido de desfazer esse saber, né, desfazer esse saber e, ao mesmo tempo, claro, que tem um ganho, né, de saber enquanto a gente vai trabalhando, né, esse ser do analista, que, de novo, dá para a gente retomar o tripé freudiano, né, que é análise, supervisão e a questão da praxis, né, que a praxis do analista não é só sem a clínica, né, a gente vai construindo essa praxis a partir dos questionamentos clínicos. Então, também o clínico, analista, esse que topa perder, né, o tempo todo, quer dizer, ele topa perder no sentido de chegar para receber aquele cara ali na frente sem saber nada. Porque se a gente toma esse analisante que chega buscando análise como aquele deprimido, obsessivo, histérico, panicado, e qualquer, né, homossexual, negro e todas essas outras coisas que a gente, né, tem muito conversado hoje, a gente não analisa ninguém, né? Então, tem alguma coisa de se haver com essa perda o tempo todo, que é esse lugar do analista para clinicar, né? E para transmitir a psicanálise a partir dessa experiência de se fazer analista, né? Como diz Lacan. Em francês, esse faire, né? Savoir et faire eu não sei quem sabe francês aqui, mas é interessante, né? Porque o Lacan vai trabalhando muito isso, como isso diz bastante desse se fazer analista, né? Desse descer, como a gente vai traduzindo aqui. Mas só vou responder da Sandra, e aí a Andrea tem uma pergunta. Você falou, o texto da Sandra não está publicado, não é uma... será publicado, até a gente pediu. Foi um pedido, na verdade, como eu estou coordenando a rede clínica, a gente teve esse ano um insight também, foi bem interessante, porque numa reunião com supervisores da rede clínica, e a Sandra e a Bia, que trabalham, né, nessa comissão internacional, elas trouxeram alguns aspectos para a gente conversar enquanto supervisores, né? E aí a gente percebeu, enquanto coordenadores da rede clínica, estou eu, a Daniele Salfates e a Sheila Finger coordenando lá comigo, lá, né, em São Paulo, porque já que eu estou em Nova Iguaçu, né, lá em São Paulo, a gente propôs, a partir dessa conversa com elas, por que não elas trazerem algumas questões que elas estavam trazendo muito clínicas, né, desse trabalho no SIG. Então, foi muito interessante, porque, sem perceber o que a gente fez, as duas produziram 2 textos lindos, esse, inclusive, que eu trouxe um pedacinho, um recorte da Sandra Berta, porque a gente se tocou que a gente está falando na rede clínica, então, por que não falar do passe? Né? Do passe no sentido desse que a escola, né, que o Lacan inventou, e que a escola tem trabalhado muito em relação a isso. Então, por que não trazer isso como passe clínico? Né? A gente fala desses encaminhamentos para análise, a gente fala das análises, como estão funcionando, e não vou entrar aqui na rede clínica, mas por que não trazer a questão, né, do passe para a rede clínica? A gente brinca em São Paulo que a gente está esparramando um pouco da clínica pelo fórum. A gente está fazendo essa é um pouco a ideia atual da rede clínica. Então, respondendo a sua questão, acho que isso, você quer que eu leia de novo a frase? É isso, Soneide, também? É sim, Adriana, queria. Que vou ler desse pedacinho. É pelos ditos que dizem o sintoma
que podemos acompanhar como o analisante vai construindo sua interpretação do que foi o desejo do outro. Estes ditos vão encontrar este muro do impossível, que é o vagido do apelo ao real, e que em um outro dito Lacan chama, como fizera no seminário 19, não é isso. O vagido do apelo ao real passa pelo não é isso, o não é isso denota o objeto que falta, o objeto A. Precisamente, essa é a demanda fundamental. Peço que recusas o que te ofereço, porque não é isso, seminário 19. Os ditos do sintoma vão ao encontro do não é isso. Vão ao encontro de mostrar que entre o sujeito dividido e o grande outro, o que temos são as diferentes versões de objeto A. O que se dizem nas diferentes varietés dos sintomas. Precisamente nesse momento da travessia, o objeto A é nada mais que um não é isso. Radical. Daí pode concluir-se a falta de objeto que funcionará como tampão do real. O encontro com o vagido do apelo ao real, esse vagido do apelo ao real é uma citação do Lacan, expressão com a qual se refere ao não é isso, no final de análise, que permite a passagem que vai do não é isso ao é isso e nada mais. Isso é lindo, porque é exatamente como eu fui chamando, né? Então, eu me identifiquei muito com o texto, né? Eu estava naquela janela, não é isso, não é isso, não é isso. E aí abre esse espaço de vazio que você não sabe o que chamar, e que no meu caso, esse ato alucinado, né, da cara, para o é isso. Acabou. Enfim. Mas eu vou pegar no pé dela para ela publicar esse texto. Isso, para todo mundo ter acesso, né? Tem duas mãozinhas levantadas, é a Andréia e Maria Luísa. Eu não sei quem levantou primeiro, então passo a palavra para a Andréia, fazer a questão dela, depois a Luísa, aí você responde cada uma ou recolhe, aí você decide, e tem um monte de perguntas, aí se as pessoas quiserem abrir a câmera, o microfone e falar, legal. é legal, senão eu leio. Tá. Então, Andréia, está com a palavra. Eu acho que tem uma pessoa que perguntou antes de mim, eu acho que é a Júlia Ferreira, se não me engano, está aí no chat. Você está muda, Soneide. Fiz uma pergunta no chat. Está sem áudio você, Fala, Soneide. então, fala. Não, a minha pergunta era porque ela falou sobre o desejo do analista, o estilo do analista que não se transmite, né? Então, qual seria a conexão disso, né, com esse dispositivo, que ela fala disso no dispositivo do passe, que ela está falando sobre o dispositivo do passe. O que isso teria a ver com o desejo dela enquanto pessoa, né? O desejo dela analista lá no divã enquanto analisante. É isso. Então, Andréia, Adriana, você responde a Júlia? Vocês preferem... Pode responder, pode. Quer ouvir? Deixa a Andréia falar e aí eu respondo junto. Isso. Andréia, então. Tá bem. Adriana, primeiro, muito obrigada pela sua transmissão ainda depois do passe. Adorei. Né? Adriana, tem uma questão que sempre me chamou muita atenção, né? E cada vez que eu te escuto, eu sempre fico muito emocionada com esse ponto que você traz, porque eu acho que ele é nodal no seu passe, né? Que é essa experiência que você teve quando você foi a essa ópera, The Passenger, né? E que te remeteu, me parece, à experiência da sua avó judia, não é? Escondida como católica para não ser vista, para não ser pega pelos soldados da SS. E o que resta dessa experiência é o som das botas dos soldados. Você sempre marca essa questão, né? É isso que ressoa na analisante, no passante.
né? É uma experiência que se transmite, apesar de ser uma experiência fora do simbólico, né? Então, a minha pergunta é: como é que você articula isso com a questão do saber? Eu acho até que você falou disso, mas isso me escapa toda vez, não deve ser à toa, né? E aí, porque você articula essa experiência com essa, eu vou chamar de pseudo-alucinação, porque acho que você está marcando uma diferença entre essa experiência e uma alucinação, né? Uhum. Com essa cara da analista que você vê e algo se finaliza. Uhum. Mas aí eu pensei numa coisa, se você me permite o trocadilho, né? Porque algo se finaliza a partir disso na sua análise, né? E aí eu fiquei me perguntando que, é por isso que eu estou te pedindo permissão para fazer esse trocadilho, né? É aí que você se dá conta, por exemplo, de que você estava careca de saber, né? O que você poderia dizer para a gente, né, dessa experiência, do saber que está em jogo, né? Então, essa é a primeira questão que eu queria te colocar. A outra, eu não sei se você poderia articular. Por quê? Ela diz respeito também ao que a Júlia está colocando sobre o desejo do analista, né? Mas eu queria que você pudesse falar isso um pouco mais, porque a gente tem discutido sobre essa questão, né, dessa aparição, dessa emergência do desejo do analista, né, em pelo menos duas vertentes. Uma delas seria nessa vertente mais conhecida, que é a vertente do clarão, né? Como isso que surge no final de uma análise, como um raio, como um relâmpago, né? Mas é sempre assim. Uhum. Não é? Como é que você poderia nos ajudar a pensar isso, a esclarecer esse ponto? Né? Para você, é desse jeito? Foi desse jeito? Acho que seria isso que eu queria te pedir para falar um pouquinho. Obrigada, viu? Bom, vou responder a Maria Luísa, tudo bem? Senão eu vou perder o fio. Tudo bem? Obrigada. Obrigada, Júlia, Andréia. Obrigada, Andréia, por estar aqui. A gente está nessa... Muito bom também te ter aqui, escutar e conversar de novo com você. Aliás, a gente está trabalhando essa questão do desejo do analista, né? A gente está num cartel também trabalhando isso. Bom, vou começar por essa questão da Júlia, e daí já entro... É a questão do desejo do analista, e é verdade, né? Eu acho que eu falei no sentido, né, da escola do passe, porque, na verdade, ele desencadeia, né? Eu acho que o desejo do analista, no momento que surge, emerge, e aí vou voltar nessa questão da Andréia, né? Ele traz para o analista isso que eu vou chamando de quero falar mais para quem? Né? Hello, o analista não está mais aí, porque tem alguma coisa do sintoma, né, que, vamos dizer assim, se resolve, né, entre aspas, numa análise, no sentido de uma, né, mudança, até, né, que eu falo, né, de uma posição de uma coisa a outra, né, tem um caminho numa análise e que, de alguma forma, é alguma coisa que, né, avança, e tem alguma coisa que resta, né, no sentido, no meu caso, de muita angústia. E o que isso me surpreendeu, porque de alguma forma eu sabia que tinha vivido uma experiência muito inteira de análise, de chegar a um fim, inteira no sentido, não porque ela, né, se encerra, mas porque sustentei como ato, assim, acabou, né, nisso que eu falo, não é isso, é isso que aconteceu, e acho que daí sim, né, sustentar isso como ato tem a ver com esse momento do desejo do analista, acho que o desejo do analista é isso, e me parece que também, e aí pessoal, né, é interessante que você fala, né, para a pessoa, né, o que desejo do analista para a pessoa, Adriana, e eu fiquei pensando, e é interessante mesmo isso, né, que pessoa que sobra, né,
de uma análise, porque às vezes é isso, né? A gente fica tão no lugar, né, do analista, e eu me lembro um pouco de ter saído da análise nesse dia do fim, que eu sentei no carro e fiquei com a pessoa, e agora, né? E retomando uma coisa, há 10 anos de análise, eu vim nesse bate-local, estacionei o carro aqui, tinha um sentimento muito forte de despedida, né? Como assim, né? Isso acaba num clarão, como diz a Andréia, que eu acho que não, né? Mas, então, assim, para a pessoa, eu acho que causa isso, me parece que causa na pessoa uma vontade de trabalhar com isso no sentido desse clínico que aflora, né? De preciso fazer alguma coisa, repassar isso no sentido de levar essa intensidade para os meus pacientes, né? No sentido de fazer as análises rolarem, como isso é foda, desculpem a palavra, mas é isso, né? E acho que nesse sentido tem uma coisa que é da pessoa, que é esse descoberta do inconsciente, eu chamo, sabe? Não que a gente não saiba do inconsciente antes, né? A gente é um bando de psicanalista, como assim a gente não sabe do inconsciente? Mas é isso, a impressão que eu tenho é que no final de análise, e o desejo do analista, ele faz um pouco isso, sabe? Ou se trata disso, que é saber do inconsciente. Por mais que isso seja estranho de falar, né? Porque saber do inconsciente é isso, né? Olha como isso rola, olha do que se trata, né? E saber do inconsciente, então, tem a ver com esse saber que o Lacan, né, avança em relação ao Freud, no sentido desse saber não sabido, que depende do ato do analista para poder finalizar, quer dizer, que não esgota, né? É um inconsciente real nesse sentido, que tem algo sempre do desconhecido e que tem algo sempre do improvável, algo que a gente não vai dar conta. Então, talvez como pessoa tenha a ver com isso. Como se virar com isso, que tem um real aí fora, né? Você vira uma mosquinha, vira uma coisinha, porque talvez a neurose faz isso, ajuda a gente a andar por esse mundo afora, se escondendo, fazendo sombra para esse real horroroso, né? Para esse sintoma, para esse traumático, né? A gente também pode chamar de várias formas. Mas acho que tem muito disso, essa revelação do inconsciente, me parece que tem muito a ver com o desejo do analista. E aí, já respondendo a Andréia, né? Por isso que eu imagino que a gente já leu, né, outros depoimentos, acho que não é sempre como clarão, mas eu tendo a dizer, como o Lacan fala isso, né, que se não há entusiasmo, não há analista, não há final de análise, porque essa descoberta é difícil imaginar que ela não cause entusiasmo. Até porque essa foi a minha experiência, né? A gente só sabe de uma experiência única. Eu acho que isso também é muito rico, né? Quer dizer, eu e a Andréia, são duas experiências diferentes, né? Ricas, cada uma com seu. Agora, se isso não é de um saber para o sujeito, né? No sentido de causar esse entusiasmo com essa descoberta, né? Enfim, acho estranho. Eu não acho que vem como um clarão, eu acho que isso pode acontecer muitas vezes, até já ouvi dizer e já li depoimentos onde isso se dá bem depois, às vezes no momento do passe, né? Quando a pessoa está fazendo uma transmissão, como vem, né? Nossa, agora me toquei disso, né? E isso que a gente vai se tocando em muitos momentos, como eu até contei para vocês com esse texto da Sandra, quer dizer, alguma coisa que está viva no analista, que provoca no sentido de causar esse analista, né? E me atrevo a chamar isso do inconsciente, acho que é alguma coisa fundamental aí. Que bom que eu te deixo emocionada ainda, André, com essa questão da ópera, né? Enfim, a gente já conversou bastante. E interessante retomar essa questão do som das botas, né? Eu acho que esse som das botas, inclusive, foi um dos depoimentos que a gente estava junto, né? Lá em Aracaju, talvez, não lembro jamais. Não, acho que Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Acho que foi em Campo Grande que a gente falou junto, né?
e que me veio também um outro tom desse som das botas. Por quê? Porque é muito interessante, quando eu falo o que resta do som das botas, eu acho que sim, tem um pouco dessa transformação e de a gente falar de o que é isso que a gente ouve tanta gente perguntando, né? O que é isso que sobra do pulsional nesse final de análise? Né? O que é isso do vagido, como o Lacan fala, que a Sandra Berta recolhe, né? Como a gente vai, o que é isso do pulsional que sobra e que a gente pode ouvir, né? Ouvir desse tom, dessa voz, né? Eu acho que eu me retomando essa história, né? Dessa história da ópera que muito me causou mesmo, foi um dos... Eu gostei de ser chamada esse pseudo-alucinação, né? Já que para não ser tanta alucinação, mas acho interessante mesmo, né? No sentido que causou, porque mudou o sentido, né? Ou seja, caiu um sentido de um medo, né? Até um pânico que eu estava vivendo naquele momento na análise, né? E que a partir dessa ópera eu pude mudar o sentido disso. E até isso, né? Pensar um pouco essa transmissão dos avós e disso que ficou não dito, né? O que é disso desse não dito, né? Que a gente vai recebendo nas transmissões familiares, inclusive, né? Eu acho que dá para a gente pensar a questão das transmissões do Édipo, né? Eu acho que agora desse novo Édipo, além do Édipo via Lacan, mas me parece que esse saber das botas também tem a ver com isso, né? Foi um saber inconsciente de poder ouvir esse rastro que fica apagado por trás do traço, né? Então é isso, que ao caminhar para poder virar uma menina judia, filha daqueles avós, e o jeito que eles caminharam quando chegaram no Brasil, meus avós, foi apagando tudo isso. Soube de gente que teve que contar a história, né? Eu tenho um sogro que viveu também em campo de concentração, que tem um livro, inclusive, que ele conta, ele tem tatuagem de campo, passou todos os campos, e ele conta, quando eu conheci ele, eu fiquei chocada, como que alguém conta, né, desses terrores da guerra, porque meus avós silenciaram de um jeito que quase que a gente esqueceu que eles eram poloneses e que viveram a guerra. Então, teve um tempo aí de poder ouvir disso, de recortes de histórias, mas o que eu tinha naquele momento era um medo, era um pânico, muito ligado à minha avó. Minha avó ficava muito com a gente, era uma avó muito jovem, e eu tinha um medo de injeção horrível, que eu ficava tentada na minha análise, que eu falava, não é possível, né? Gente grande e tal. E era uma coisa insuportável. E a partir daí eu tratei esse medo. Quer dizer, eu percebi numa associação aí com esse horror da minha avó, que não era, que eu preferi, olha só, né? A construção que eu fiz no momento é que eu preferi, ou eu encobri o horror escutado, né, ouvido funcionalmente pela avó, da avó, eu entendi como medo de injeção, ou eu ouvi isso, né, repeti isso ao longo da vida como medo de injeção, medo de médico, medo de... Enfim, e essa história, né, que eu fui escrevendo e fui sacando, retirando, né, como o som das botas que fica, é como se eu pude escutar no final dessa análise o pouco desse horror transmitido pela avó, né? Nesse banho de linguagem, um pouco como a gente pensa Lalang, né? É claro que não é aquilo, né? A gente não chega naquilo, mas tem alguma coisa que ficou como rastro disso, que eu acho que dá para escutar depois, né? Eu acho que por isso que emociona, porque tem alguma coisa, né? No formato que pode ser transmitido, né? E que a gente pode pensar uma série de heranças nossas, né? Como a gente vai recebendo por aí, nesses maldizeres, né? Não dá para dizer isso com todas as letras, né? E te agradeço esse trocadilho do careca de saber, porque bonito isso que você falou, né, André? Careca de saber, eu não tinha pensado assim também, porque o careca de saber, o careca também é perder os cabelos, né? Olha a perda de novo, né? Que a Soneide tinha me falado. Nunca tinha pensado o careca como a perda. Claro que eu já pensei careca como perda de cabelo, mas careca como essa perda de saber, né? Nesse sentido de um esvaziamento e aí esvaziada de horror, como se chama, né? E que te Mas eu agradeço. pensei o careca de saber, né? Porque é uma expressão que a gente utiliza assim
Tô careca de saber já tô sabendo, ou já sabia, Sim. né? É. Não é preciso essa volta que uma análise, né, nos oferece para a gente poder, de certa maneira, consentir com alguma coisa que talvez não seja exatamente da ordem de uma revelação, do clarão, né? Mas de alguma coisa que já estava lá, né? E que no trabalho de análise você pode, então, nomear, sabe? Por isso que me ocorreu essa ideia assim, do careca de saber. Né? Desse basta, né? Sou careca de saber, né? Sou Chega. careca de saber. Cheguei, né, nesse ponto. É muito interessante, muito bonito o trocadilho, porque é isso mesmo, né? E careca de saber no sentido de também consentir com a perda, né? Não há esse saber todo, né? Eu acho que tem a ver com isso também, né? Que tem a ver com esse horror do trauma infantil, né? Nesse sentido desse tentar saber algo disso, como se isso vai sarar, né? No furor, né? Que a gente tem no momento da análise de tratar os mal-estares todos, né? Que é alguma coisa que a gente sabe que não é para onde a análise vai nos levar. Né? Então, só para finalizar esse ponto, Adriana, o que eu pensei é que esse careca de saber, né? Ele aponta para um ponto de saber, né? Mas é um saber no real. Sim, sim. Né? Não é nada da ordem da decifração. Saber do também, real e no real, né? Saber no real e no real, no corpo. Essa experiência traumática, horrorosa, né? Inominável, vivida pela sua família. Né? Isso. Obrigada, Adriana. Do corpo, né? Bem lembrado também, né? Essa questão do corpo, porque a questão do careca também, o medo de ter uma doença que foi, então, as voltas aí comigo por um tempo, é bem isso, né? Tem uma coisa do real do corpo, né? Isso que a gente fala desse real dando notícias, né? Bri, te agradeço, Andréa, muito bom poder. Eu que agradeço. E é sempre assim, né? Como a gente vai falando e avançando, isso é muito rico, né? Das nossas conversas de escola. E agora, qualquer coisa, se der tempo, depois eu conto mais um detalhe do som das botas que a Andréa me fez lembrar, mas eu vou ouvir a Maria Luísa agora. Bem, só um instantinho, Maria Luísa, por favor, quem está com o microfone aberto, desliga, por favor. Pode falar, Maria. Tem bastante barulho aí na transmissão, né? Bom, eu também queria agradecer muito a Adriana essa oportunidade de ouvi-la aqui no Fórum de Nova Iguaçu. Para os fóruns que estão, né, em localidades diferentes, distantes, às vezes, em comunidades, às vezes, não tão numerosas, é muito importante esse aporte que os AMEs, os AEs, as pessoas de outros fóruns, as várias línguas, sotaques trazem, né? Essa contribuição é sempre rica demais para nós, né? E a gente sempre ouve falar que existe um real em jogo na transmissão, né, do desejo do analista, do saber que está em jogo, que tem. E, Adriana, quando a gente ouve os nossos AES, e mesmo ex-AES, quando as letrinhas já caíram, achei muito interessante, isso realmente comparece, né? Essa transmissão comparece. E eu acho que a gente hoje pôde, mais uma vez, viver isso, experimentar isso aqui, ouvindo você. Você trouxe várias frases assim, que me tocaram muito, né? Primeiro, essa discussão sobre o careca, eu também quero dar um pitaco, né? Porque ficou aí entre a questão do clarão, né? O clarão, né? E eu acho que quando a gente diz careca de saber, a gente fala de um saber que foi sendo sabido,
sabido, até que os cabelos foram caindo e a gente foi ficando careca, porque é assim meio que a gente caminha no mundo, né? E eu acho que a questão do que vai se construir numa análise, que é um caminho de decifração que vai levando a gente a esses clarões. Eu acho que não é um clarão, mas tem algo de clarões, momentos de clarão, né? de encontros, não sei, a gente podia talvez usar o termo epifânico, né? É um momento de um encontro que não é mais da ordem da decifração, como a Andréia destacou, né? E da sucessão desses encontros, a gente vai ficando careca. E aí, isso talvez não seja tão mal assim, talvez mais despojado de um imaginário que a gente, né, tenta constituir para se fazer bonitinho, né? Mas por que não careca também, né? Bom, as reflexões que vocês trouxeram me levaram a pensar nisso. Realmente, o careca de saber que a Andréia traz é de uma riqueza enorme. Mas o que eu queria trazer para você como questão é quando você diz, são frases que você disse também que me suscitaram muito. A gente, isso que a gente topa perder. E eu achei curioso que você está falando de um percurso de um analista, né? Mas você usou a gente. E isso me fez pensar no trabalho da escola. Né? Se para cada um, né, a gente tem que chegar num ponto em que a gente topa perder, que é uma passagem do não é isso para o então tá, é isso, acabou. Então, tem um topar perder, que cada um tem que fazer. Né? É isso, acabou, não tenho mais do que isso, fora disso eu não consigo, não alcanço. Né? E é assim mesmo. Mas tem também na escola sustentar isso que a gente topa perder, que eu acho que é perder a resposta última do que é um analista. E aí eu queria te pedir para você falar um pouco sobre isso, sobre como na escola esse trabalho não é em vão, ele serve para sustentar vazio esse lugar da resposta do que é um analista. É isso, obrigadíssimo, Adriana, muito obrigada. Obrigada a você, Maria Luísa. É interessante mesmo, esse careca de saber tem, né? É isso, né? Como a gente vai dando uns nomes no sentido disso, né? De falar das perdas. E é por isso, né? E também inventando para poder falar dessa transmissão que é, né? Como eu vou dizendo ao longo do texto, impossível, né? Impossível falar desse real. E então a gente tem esse trabalho. E eu acho que é aí que vem a tua questão da escola mesmo, né? A gente isso que eu brinquei com a gente também, né? Você falou que a gente topa perder, e eu brinco também com a questão do último texto que eu apresentei com o Maé, que era, né, um saber a gente, que era uma música do Cazuza, né? Um saber a gente inventa para se destruir, né? E é muito interessante porque né, tinha o agente lá também, né? Um saber a gente inventa. E nesse sentido mesmo, que eu acho que você está dizendo, né, que chama atenção como transmissão, porque não faz sentido, né, a gente fazer esses avanços e é para se distrair. Obrigada. E olha que eu escrevi, né, já não lembro mais, para se distrair. A gente inventa para se distrair. Obrigada, Francina. E no final a gente sabe que ele nunca existiu. Pois é, que no final a gente sabe que ele é linda, essa música do Cazuza é linda, a letra toda, aliás, eu recortei um pouco para colocar naquele escrito daquele momento, mas é isso, fui me dando conta, né, como os poetas, né, já dizem, né, de alguma forma, disso que é isso, né, impossível de dizer. Mas é isso, aquele que nunca existiu e quando a gente
descobre, por isso que eu falo que tem muito a ver com a questão da descoberta do inconsciente e que tem a ver com isso que você está falando também, né? Dessa pergunta, o que é o analista que insiste, né? Que essa pergunta, se ela morre, né? Que é uma pergunta muito animada pela escola, com todos os dispositivos, né? O cartel e o AE, principalmente, porque, na verdade, traz isso, né? Traz a gente poder fazer questão o tempo todo e sustentar, né? Dividir com o colega esse fazer laço, né? Numa escola e poder transmitir isso que a gente faz como descobertas do inconsciente num processo de uma análise, né? E, ao mesmo tempo, dar um passo em relação à psicanálise, né? Eu acho que, de novo, né, falando do dispositivo, o que eu acho lindo da proposta do Lacan é isso, quer dizer, isso não está dado de saída, né? Como fazia a IPA, onde, né, uma análise acabava na identificação com o analista, né? Ele não só coloca isso em questão, como ele propõe que cada um, para a gente saber o que é final de análise, que cada né, maiúsculo no sentido, né, desse que é um sabido do final, porque é uma coisa que a gente vai construindo também, esse singular, esse estilo, como eu fui chamando, que cada um conte da sua experiência, e é a partir daí que a gente pode avançar, né? Que cada um conte da sua experiência. Então, é muito interessante, porque tem uma convocação para falar do analista, para não perder esse questionamento, né? Nesse sentido é muito interessante, assim como o analista na clínica, se a gente pensar, né? Que a gente convoca o paciente a falar mais, né? Nunca bastante, fala mais, né? Olha, cheguei a falar mais, né? Até que essa fala pode ser encerrada em algum sentido, porque justamente, né? Fica careca de sentido, perde o sentido, né? E acho que isso é muito interessante, porque isso, de novo, tem a ver, né, com o desejo do analista que se coloca aí, quer dizer, um desejo que eu acho também muito interessante, que ele separa, ele diferencia do desejo comum. O desejo do analista é esse dado ou surgido no final de uma análise, né? Alguma coisa nesse sentido conquistado, né? Às vezes não como clarão, como, né, sugeriu a Andréia, eu acho que às vezes não, mas como alguma coisa no sentido de uma descoberta mesmo, né? De uma posição, de uma função, desse inconsciente que eu acho que não é pouca coisa, né? Essa descoberta de como o inconsciente funciona, né? A partir da sua própria análise, isso que a gente vai ficar tentando transmitir, porque tem alguma coisa que avança enquanto sintoma também, né? Quer dizer, a gente não é louco de também fazer uma análise sem tratamento nenhum, né? A gente dá um tratamento para os sintomas. O que a gente não consegue tratar tem a ver com o real, né? Que é essa outra história aí que, né, que também tem um fazer com isso, que espera-se também de um analista, né, quando eu brinco no final, esse analista é satisfeito, de inventar um fazer com isso, né, um fazer com isso, como também um se virar com isso, que são todas as incertezas e adventos de real que a gente, né, não controla, a gente não controla. É interessante essa questão que eu falei, né, eu ia falar do som das botas, que a Andréa perguntou, mas, e também dessa descoberta do inconsciente, porque também nesse encontro que a gente teve, que eu estava com a Andréia, eu lembrei que esse som das botas, muito interessante, quando alguém me perguntou alguma coisa sobre isso, e aí quando eu fui responder, eu me toquei também, olha como é vivo isso da transmissão, né? Tem um movimento ali desse analista trabalhando, esse work in progress que eu estou dizendo. Foi muito interessante, porque eu lembrei de uma frase da analista repetitiva, que ela repetia, toda vez que eu entrava no consultório, ela dizia assim, que pisada forte, Adriana, que pisada forte, e ficou, tipo, que besta. E o que eu pensava na hora, nossa, aquela, né, toda incomodada, eu tentava pisar mais devagar para não incomodar a analista, naquele momento era isso. Nesse momento, quando eu falei do som das botas, da pisada forte do coronel e a minha avó escutando isso, me lembrei da fala da analista, onde ela dizia que pisada forte, Adriana. Olha, isso é inconsciente, né? Olha, tem como você não falar, olha o que junta aí. Agora, claro que a gente pode pensar, nossa, mas a analista sabia? Não, né? Tem aí uma comunicação desse inconsciente, dada do início, que a gente vai recolher lá no final. E que não é
eu quero dizer, esperado, sabido, né? De novo, aí, o saber furado, né? De novo a gente chega nessa questão. Então, isso foi o que eu construí na minha análise. Claro, cada um tem as suas construções de outro jeito, né? E é isso que a gente tem que trocar figurinha, né? Como a gente fazia quando era criança, trocar essa figurinha que é, de novo, né? Fazer essa psicanálise viva, porque é impressionante isso que a gente faz nesse caminho dessas análises, né? E aí pensando, né? Dos pacientes, enfim. Dulce, você está aí? Tem uma pergunta da Dulce Maragaio. Você está aí ou quer que eu leia? Eu estou aqui, Soneide. Eu estou bem feliz com todo esse movimento que você oportuniza para a gente. Muito legal. Legal mesmo. E, Adriana, é bem verdade que tem a beleza e a intensidade do vivido e a beleza e a intensidade da transmissão, né? Esse momento é muito lindo, muito bonito. Parabéns a você, a todos que estão fazendo intervenções. Eu estou maravilhada mesmo com esse momento todo. Mas o teu relato, eu até peço desculpas por fazer um desvio do fio que você está trazendo, mas me levou à interrogação que é a nossa interrogação agora depois da pandemia. Ou melhor, durante a pandemia, né? Com os atendimentos online, porque a cara efetivamente fica suspensa ou em tela, no máximo, e a voz é que adquire uma dimensão mais importante. E eu estou querendo saber da experiência dos atendimentos online, se conversa com isso tudo que você está trazendo. Você dizia no início, você pôs uma pergunta, analista é função, é posição, é desejo? É essa meu interesse. Legal, Dulce. A gente vive, né? Não foi sem isso, né? Vivemos essa história, né? Que inclusive, quando eu falei, né, desses adventos do real, eu acho que isso, né? A gente foi muito tocado por um advento do real que não foi pouca coisa, né? E não foi, nem dá para dizer que foi, que se encerrou ainda, né? Mas que tocou, inclusive, isso, né? Os analistas saírem da poltrona, né? Do seu confortável setting, que já não é confortável, né? Eu lembro uma vez eu falando que o divã era confortável, aí uma pessoa falou assim, não, o divã tem que ser espinhudo, tem que ser espinhoso, sabe, de mandar a pessoa para fora, né, num determinado momento da análise, mas é isso, né, eu acho que deixou todos os analistas muito não confortáveis com essa história, e todo mundo respondeu muito, porque era a forma que a gente podia responder, né, a gente foi para esse online. E eu acho interessante quando você traz essa questão, né, da voz, bom, muitos ficaram com câmera, aliás, essa era uma questão, né, que até tentou se organizar, né, olha, a paciente psicótica a gente atende com câmera, né, a gente tentou se organizar de algum jeito, colocando algumas regras, e ainda bem que elas caíram, porque é isso, de novo, como cada analista fazer, né, do seu consultório, né, como pode, né, como ouvir esse paciente. Olha, eu posso te dizer que as análises funcionaram, assim, do meu consultório e colegas, e a gente tem conversado, obviamente, muito disso em São Paulo, no Fórum de São Paulo. Agora, eu tenho visto, né, e agora a gente está no momento de uma volta, né, inclusive a gente está voltando presencial às transmissões em São Paulo, né, os módulos híbridos, né, estamos no híbrido, e eu tenho voltado, acho que eu voltei mais de 50% no meu consultório agora. E eu posso te dizer que muda. Para mim fez muita diferença, assim. Eu acho que tem uma questão, né? Não que a gente não possa trabalhar com isso. Eu tenho pacientes, inclusive, de fora, né? Que estavam com as suas análises já antes da pandemia, que estavam já com as suas análises adiantadas, e a gente topou trabalhar via telefone, porque, inclusive, uma paciente no final de análise, agora via telefone. Então, eu acho que, assim, as análises acontecem, né, via voz. Eu acho que tem essa coisa do corpo, que é o corpo pulsional, né, a gente está falando da voz, a gente está falando que o analista está presente em corpo, né, não precisa estar corpo, né, físico, é diferente do corpo físico. Agora, eu acho que tem alguma coisa que a gente sustenta, né, enquanto isso mesmo, né, sustentar o outro enquanto também corpo pulsional,
que não é fácil sustentar sem esse corpo físico, eu quero dizer, né? Isso de abrir uma porta, de poder ter outros artefatos, talvez a gente pode chamar, que ajudam a gente a conduzir uma análise, né? No sentido de um suspiro que não é atravessado pelo som, com a internet que vai cair, né? Acho que a gente, posso dizer, se virou, né? Na maioria das vezes, bem com isso, mas que, para mim, Adriana, eu tenho sentido muita falta desse presencial e tenho voltado agora com muito gosto para o consultório presencial, inclusive para as aulas dos módulos lá no fórum, e tem sido diferente, assim, eu estou vendo assim, saiu animada de uma aula. Eu acho que esse funcionamento que a gente está tendo hoje é muito rico, né? Poder estar em Nova Iguaçu agora, Foz de Iguaçu. Mas isso facilitou a vida e a gente vai continuar usando isso. A gente aprendeu muito, né? Com esse advento. Eu acho que teve isso, um fazer com isso. Agora, né? Não acho que isso pode virar os nossos consultórios, né? Acho que falta, né? No sentido alguma coisa desse corpo, até no sentido do atravessamento, né? Da tela, dessa acústica. Aliás, isso me incomodou muito. Chegou uma hora dos atendimentos online que estavam 100%, me incomodou muito. Eu tive uma inflamação na vista, assim, dessa coisa de olhar para a tela e da escuta. Chegou uma hora que eu não conseguia mais escutar também. Não sei quem que ouvi alguns colegas que tiveram alguns sintomas aí de uma certa... Chega disso, né? Chega disso. Então, não sei se eu te respondo, mas um pouco dessa experiência. Acho que tem alguém querendo perguntar, que está sem nome. É Kátia Botelho. Ah, Kátia está aí. Oi, Kátia. Você está sem microfone. Ei, Adriana, bom dia a todos. Eu estava te ouvindo com o maior prazer, mas eu estou numa condição um pouco favorável aqui, sabe? Nem ia dizer nada, mas me senti tão tocada pela sua contribuição, até comentei aí a transmissão da vivacidade, do vivaz, do vivo da sua transmissão, e as questões interessantes que você conversou com a Andréia, e agora Maria Luísa também, principalmente Maria Luísa, de deixar esse espaço sobre o desejo do analista como um espaço vazio, né? sem resposta, importantíssimo. Mas aí, assim, eu me vi convocada em compartilhar por gratidão com você, pela sua fala, umas questões que você colocou sobre a coisa do clarão, que a Andréa também comentou. Eu não sou a né? Eu não passei pelo passe, mas o meu final de análise é o contrário, é um cinza absoluto. Só para você saber, assim, um cinza e também, eu quero dizer, foi alucinatório. Então, agradeço a Andréia ter dito que é pseudo. Faltava essa palavrinha, faltava pseudo, mas eu sempre falo, quando eu compartilho, de alucinação. E também de uma atemporalidade dessa experiência. A alucinação mesmo, não me peça para localizar. Eu estava dentro do consultório, eu estava fora, eu estava dormindo, parecia sonho, mas não era uma alucinação. Absoluto cinza. Cinza porque eu estou tentando usar um significante, porque é indizível. Isso. Como a gente, para transmitir, precisa usar o simbólico, né? Mas a experiência foi de não tem nem simbólico, é um cinza tão absoluto, é estar talvez no nada, se eu me faço entender usando esse significante. Nada absoluto, nada. Realmente não tem outro algum, nada mais. Mas, curiosamente, Adriana, só para compartilhar mais um pouco, assim, nessa alucinação, escorreu algo, como se aquilo fosse uma parede, embora não houvesse parede alguma, escorreu como uma tinta que escorre de uma parede.
e que desenhou uma letra. Não havia uma mão desenhando, não havia ninguém desenhando. Escorreu algo que virou uma letra. E acabou nisso. Eu desenhei essa letra num lugar que eu nunca mais achei, mas eu sei da letra. E sabe que curioso? A letra não existe. Já procurei em vários alfabetos. Viu a letra? Você viu uma letra? Eu chamo de letra. É letra. Não significa nada. Que legal. Mas foi para te dizer assim, eu gostei de você falar da alucinação, porque eu ouço poucas pessoas falando desse estado alucinatório. Sim. E para dizer para a Andréia, não era clarão. Nada de clarão. Os efeitos, não vamos dizer, mas eu queria dar isso para você de presente pelo muito que você me deu. Te agradeço muito. Agradeço muito, e sabe que eu concordo com você, sabe, Kátia? Muito, muito bom você falar isso, dessa coisa do alucinatório, né? E eu, por um tempo, eu fiquei muito incomodada também, sabe? Para falar disso, porque, né? Enfim, alucinatório a gente tem como alguma coisa negada, né? E como alguma coisa do lado da psicose. Eu ouvi uma vez, quando estava fazendo depoimento, isso faz alguns anos, no encontro nacional que foi em São Paulo, que veio o Goroca, não sei, você devia estar lá presente. Estava. E ele falou disso. Eu fui agradecer ele pessoalmente, porque ele trouxe essa ideia de que a gente tem alucinações, né? Que tem alguma coisa do real que está aí presente, porque o real não é uma coisa que está no final da análise, o real está aí, né? Vamos lembrar que, né, não é só para quem viveu o fim de análise. Agora, o que a gente faz como bons neuróticos é que a gente encobre isso, né? Alguns de uma forma melhor, outros pior, mas o fantasma está aí para fazer seu trabalho muito bem feito de encobrir esse real. Então, a travessia da fantasia, né, quando a gente atravessa a fantasia, né, esse real está dado, né, está olhado, né, a gente pode, como você falou, né, é difícil de dizer, mas de qualquer forma, a alucinação parece ser justamente isso, um vazio que não pode mais ser encoberto pela fantasia, né? Onde não tem mais a fantasia para encobrir. Então, isso cai, né, como uma perda mesmo, quer dizer, acho que a alucinação é um bom nome mesmo, que a gente tem que usar, e inclusive, te falar, o Scovitch, que teve agora também em São Paulo. Só um minutinho, Adriana, tem um barulho muito grande. Muito grande. Por favor. O microfone ligado. Rosana, eu acho, está com o microfone ligado. Então, a gente... Cadê essa aula aqui? Ainda está. Rosana, seu microfone continua ligado e a gente está ouvindo você falar. Então, ele trouxe também o Scovitch, e achei muito interessante, porque, não sei se quem daqui ouviu, ele trouxe essa questão, né, ele ainda não trouxe como alucinação, mas ele trouxe, e muitas pessoas perguntaram sobre isso, porque ele falou de um momento psicótico de uma análise, no final de análise. Então, foi muito interessante, que inclusive a Ana Laura citou aí a minha questão com a alucinação, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente poder dividir e falar disso, né? E é o que você está falando, né, Kátia? Essas vivências são muito diferentes. E isso que você trouxe também, só para um parênteses, que eu trouxe no meio do texto, mas é muito interessante, porque não é quem fez o passe que virou a E que fala, né? Esses testemunhos são fundamentais que a Kátia está trazendo, né? E como isso vai aparecendo ao longo dos seus escritos, imagino, né? De como isso faz aí, causa esse analista, né? Então, muito interessante. Exato. A gente fala pouco, né? Em não sendo a E, fala pouco, mas realmente agora, te ouvindo, eu me senti assim... até convocada a compartilhar com você. Que legal. Te agradeço. Eu que te agradeço. Nós todos agradecemos. Mais alguém? Alguma pergunta a mais?
Bom, ninguém mais? Ninguém mais? Aproveitem, gente. Falamos bastante, acho, né? Acho que falamos bastante. Bastante, bem dentro, bem interessante, bem... Nossa, sem palavras. Mas eu, então, vou começar o encerramento fazendo um convite a todos que estão aqui para o próximo distante, 28 de maio, que nós vamos receber nossa colega Francina, que vai falar sobre, depois do passador, uma experiência, né, que ela teve sobre passador, como passadora na escola. Então, convido todo mundo no dia 28 de maio. Quero agradecer imensamente a todos que vieram, que ficaram aqui com a gente, que contribuíram com as questões, e muito, muito demais a você, Adriana, que nos presenteou com essa manhã maravilhosa, com essa emoção, sabe? Não tem palavras para dizer o quanto eu agradeço. Obrigada. Muito bom também poder conversar com vocês, ouvir de vocês aí todas essas questões que me põem... Eu sempre falo isso, né? Isso é uma coisa que me acompanha desde o começo. Como a gente vai conversando e vai trabalhando, né? Como as perguntas fazem a gente trabalhar mais. Quer dizer, esse teu pedido, né, de estar aqui hoje me põe para trabalhar de novo, e eu acho que isso é fazer escola, né? Eu acho que isso é bem importante, bem interessante. Acho que a Francina respondeu para você, Soneide, que é antes do passe, é isso? Antes do passe, você vai falar, que legal. Se eu puder, é sábado também, né? Se eu puder, estarei presente. É sábado, 28 de maio, antes do passe. Passador, é isso? Mas depois eu vou checar, por que eu falei depois do passe, passador? Tem alguma coisa aí, né? Muito bom, gente. Obrigada, então. Bom dia a todos. Bom dia, obrigada, Adriana. Bom dia, obrigada ao fórum. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Obrigada, bom dia.